Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. A robótica é um tema que mexe com o imaginário das pessoas. Afinal, não faltam exemplos de histórias no cinema e na literatura envolvendo a interação entre homem e máquina. Mas até que ponto o convívio com robôs pode se tornar uma realidade? Para discutir de que forma a robótica social vai interferir em nosso dia a dia, o USP Analisa de hoje conversa com a docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, Roseli Romero. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, professora, quando falamos em robôs, temos nosso imaginário povoado por imagens de filmes de ficção científica ou até de desenhos animados, em que robôs conversam naturalmente com seres humanos e muitas vezes até têm formas humanas. A robótica social abrange esse tipo de interação e de formato de robôs? Quão distante da nossa realidade essa interação está? Sim, o reconhecimento de fala é um ponto importante para a robótica social, porque o robô tem que ter várias habilidades. Uma delas é reconhecer fala, reconhecer voz, né? A pesquisa nessa área, ela está bem desenvolvida. A gente já está conseguindo conversar com o robô do tipo perguntas e respostas simples. Agora, um bate-papo daquele gostoso que precisa de um certo contexto, que o robô tem que entender o que você está querendo falar, então aí já tem estudos ainda em desenvolvimento, então a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais para realizar aquele bate-papo sem ser algo tão previsto assim. Quando a gente fala de robótica social, a gente entende, por exemplo, o robô com a forma humanoide, ou pode ser outras formas? Então, as pessoas preferem robôs com um corpo, né, que lembre o ser humano. Mas os pesquisadores perceberam que existe uma conjectura chamada Uncanny Valley, que diz o seguinte, que é através de estudos que os pesquisadores perceberam que quanto mais o robô se parecer com o ser humano, mais assustador ele pode ser. Então, enquanto ele não se parece totalmente com o ser humano, ele cativa a atenção do ser humano. E o ser humano quer descobrir até onde o robô pode chegar, né? Mas à medida que ele chega naquele ápice da interação, que o robô se parece mesmo com o ser humano, peraí, então... Isso pode gerar um bloqueio na comunicação. Pode gerar um bloqueio na comunicação, exatamente. Então, existe essa conjectura. Então, muitos pesquisadores que atuam na área de robótica social, eles preferem propor um robô parecido mais com animais, com pets, do que propriamente com seres humanos, exatamente para fugir desse vale aí de interação. E quando a gente fala de robótica social, por exemplo, em que áreas da nossa vida, né, esses robôs poderiam estar presentes? Nossa, são inúmeras as áreas, eu nem conseguiria falar todas elas. Mas ambientes de residência, ambientes de hotéis, como recepcionistas. Olha, existe uma infinidade de ambientes onde você está recebendo muitas pessoas, como festas, ambientes com entretenimento, né, envolvendo algum tipo de entretenimento, ambientes educacionais, né, ambientes que exigem cuidados de idosos. Tem uma série de aplicações, né, nos quais esses robôs poderiam estar presentes. E o que as pesquisas têm feito, né, na área de robótica social para contribuir para uma melhor interação entre homem e máquina? Então, a pesquisa está a mil nessa área. Graças ao desenvolvimento de novas técnicas de inteligência artificial, novas técnicas de reconhecimento de objetos, reconhecimento de voz. Então, a robótica social ela tem se beneficiado desses sistemas e ela consegue integrar esses sistemas e ela precisa até integrar esses sistemas para que tudo ocorra de uma forma assim sincronizada e até mesmo esperada pelo ser humano. A gente quer que a comunicação seja o mais natural possível.
E aí a gente depende do progresso dessas tecnologias, e hoje em dia a gente está aí com celulares com reconhecimento de face. Então, cada vez mais a tecnologia está se aproximando cada vez mais dos seres humanos. E os robôs, eles podem embarcar todo esse conhecimento e atuar no meio ambiente. Essa é a diferença. O celular, você tem muito conhecimento ali, mas ele não atua no meio ambiente. E a diferença dos robôs sociais é essa. Ele pode embarcar muito conhecimento, é possível a gente integrar reconhecimento de voz, de face, de objetos, navegação, né? Ter certeza que ele vai navegar num ambiente desviando de obstáculos. A gente consegue integrar tudo isso. E aí, mais ainda, o robô pode atuar, ele pode predizer. Então, para ser um pouco mais didático, ele pode analisar o comportamento do ser humano durante um período, num ambiente, numa sala, e propor alguma coisa. Por exemplo, se você está assistindo TV por horas, o robô pode, puxa, o meu proprietário pode estar querendo tomar um cafezinho, ou pode estar querendo tomar um copo de água. Que tal eu oferecer isso para ele? Ou até para tirar ele da frente da TV para propor uma outra atividade. Uma outra atividade, exatamente. Então, ele pode predizer um bem-estar maior para aquela pessoa que ele está ali analisando, né? Então, é nesse sentido que o robô pode ser um diferencial, o robô social, né? Ele pode ajudar mais as pessoas no dia a dia. E nas suas pesquisas, você também trabalha com computação bioinspirada. O que seria essa área e qual que é a relação entre ela e a robótica social? Então, a computação bioinspirada, ela possui uma série de técnicas inspiradas no comportamento dos seres vivos. E a própria inteligência artificial tem se beneficiado muito desses sistemas. A gente busca inspiração nesses sistemas biológicos vivos, né? E a gente tenta modelar computacionalmente aquele determinado processo e traz isso para a área de inteligência artificial. Então, a gente tem se beneficiado muito. Por exemplo, para fazer o controle de vários robôs, a gente busca inspiração em swarm. O que seria o swarm? A inteligência coletiva de swarms, né? Por exemplo, para ser mais prática, inteligência de formigas, por exemplo. A gente busca inspiração, pode buscar inspiração, existe algoritmo da formiga e a gente usa esse algoritmo para fazer o controle de vários robôs ao mesmo tempo, controle coletivo de robôs, né? A gente também se inspira, hoje as redes neurais artificiais são muito utilizadas, elas tentam emular o nosso sistema nervoso, né? O comportamento dos nossos neurônios. Elas são, hoje em dia, o que tem de melhor para reconhecimento de objetos, reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões em geral. Então, foi buscado inspiração nesses sistemas biológicos, nas redes neurais artificiais, nas redes neurais biológicas, para criar as redes neurais artificiais, que hoje é uma das técnicas mais utilizadas. Então, a gente se beneficia, né, desse link entre os mecanismos biológicos que controlam de uma certa forma os seres vivos, né, para poder controlar esses seres artificiais que são os robôs, né? E há alguns anos, uma pesquisa conseguiu resultados positivos com o uso de robôs humanoides no aprendizado de crianças com transtornos do espectro autista, né? A gente já pulando para uma outra área, né, da robótica. Comparando essa interação delas com instrutores e com robôs, o nível de atenção era maior no segundo caso. Por que existe esse encantamento com a figura do robô humanoide? A gente até falou no começo, né? Que talvez pudesse ser um... Sim, os robôs humanoides, eles atraem muito. Particularmente o robô Now.
não estou querendo fazer propaganda dele, mas tem muitos trabalhos com crianças autistas usando esse humanoide. Então, ele é muito gracioso, ele faz vários gestos, ele cativa muito a atenção, acende luzinhas nos seus olhos. Então, tudo isso cativa muito a atenção das crianças. E os pesquisadores, eles perceberam que, como o robô cativa muito a atenção, eles começaram a desenvolver atividades educacionais com crianças autistas e elas se sentiram mais à vontade com o robô do que o próprio médico, terapeuta, etc., né? Então, a gente acredita que é porque eles se sentem mais à vontade mesmo trabalhando com o robô. E eu vejo nos experimentos que a gente tem feito que isso realmente ocorre. Adultos, crianças, eles se sentem muito cativados por esse robô. Então, aí ajuda, né, num trabalho mais direcionado, né, para aquilo que o pesquisador pretende realizar, né? E quais pesquisas vocês têm desenvolvido com esse robô? Em que áreas vocês têm desenvolvido? Então, a gente tem um projeto muito interessante que é na robótica educacional. A gente tem trabalhado com o desenvolvimento de um sistema para reconhecimento de figuras geométricas, para trabalhar com conteúdos de figuras geométricas, que é um dos tópicos considerados muito importantes pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, que direciona os currículos. E nesse sistema a gente tem trabalhado com crianças na faixa de 10 a 15 anos. Então, a ideia é desenvolver um sistema que não só os alunos possam complementar os conceitos aprendidos em sala de aula, mas também que o professor possa inserir o seu próprio conteúdo para que esses exercícios sejam realizados de forma mais voltada para aquilo que ele está trabalhando em sala de aula. Ou seja, para quem tem um preconceito aí em relação a os robôs podem substituir os professores, não é bem assim. Quer dizer, você precisa da figura do professor ali para executar. Sem dúvida, a gente precisa da figura do professor. O robô seria aplicado nos exercícios práticos, para tornar a aula mais agradável, para que as crianças se sentam mais à vontade, porque tem muitos alunos que eles têm aversão por fazer exercícios de matemática. E outra versão é por trabalhar próximo ao professor, talvez ficam um pouco inibidos, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Então, com o robô, a gente, por experimentos que nós temos feito, a gente vê que eles se sentem mais à vontade. Aí eles querem até acertar todas as perguntas que o robô está fazendo, eles se sentem desafiados. A gente trabalhou com turmas em aulas assim, em treinamentos com uma certa sequência, e a gente observava que eles queriam estudar mais para ganhar do robô nas respostas, sabe? Então eles se sentem desafiados pelo robô e querem melhorar cada vez mais. Com isso eles vão aprendendo, que é o objetivo maior, né? É o aprendizado, né? E esse projeto ele foi desenvolvido em escolas públicas, privadas? Como que foi? Então, ele faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado, e ele está sendo, a gente tem escolhido tanto crianças da escola pública como crianças de escola privada para fazer os experimentos. A gente quer fazer uma avaliação assim que seja mais ampla, imparcial, né, para a gente ver realmente como que esse sistema vai ser bem recebido ou não, se será bem recebido ou não pelas crianças. E no segundo momento agora, nós queremos que os professores utilizem o sistema, para ver como que esse sistema vai ser recebido pelos professores. Por exemplo, seria o próprio robô Now que vai até a escola, ou são, quando a gente fala desse sistema, alguma coisa em computadores? Como que é? Não, a gente quer que o robô vá no ambiente mesmo escolar, né? E a gente quer fazer os experimentos lá na escola. Uhum. Na escola. E tem também algumas pesquisas de vocês com crianças mais novas, que estão em creche? Sim, a gente tem trabalhado, mas aí é com kits robóticos, né? São kits, assim, bem didáticos
que a criança pode ir aos poucos ir conhecendo as partes que compõem um robô, e aos poucos ela vai aprendendo os primeiros comandos de programação. Então elas vão aprendendo a pensar de forma lógica. É muito importante para a criança desenvolver o raciocínio lógico. É o raciocínio também de sequenciamento, que uma coisa tem que ser realizada primeiro antes de outra, e que existe um sequenciamento de ações a serem realizadas. Então, a criança ela vai aprendendo a organizar o pensamento com o uso de robôs. E a gente tem um projeto com as crianças do CCI, né, que é a creche da USP de São Carlos. Nós já estamos no 3º ano e as crianças têm maior empolgação pelas aulas de robótica. É incrível. Só que ainda a gente não tem condição de usar o robô humanoide, porque aí o humanoide já é um pouquinho mais elaborado para as crianças trabalharem com ele, né? Então a gente está começando com esses kits robóticos, e aí a gente vai embutindo conceitos de matemática, sequência, de distância, né? Quanto que o robozinho andou, né? Ele conseguiu andar 2 bloquinhos, né? Então a gente faz o desenho no chão, então a criança vai aprendendo, né? Que quando o robô anda mais, ele gasta um tempo maior, né? Quando ele anda menos, o tempo é menor. Então, ele vai conseguindo fazer comparações também entre números. Então, dá para trabalhar com uma série de conceitos. E não necessariamente só em matemática, né? Porque a senhora falou até de organização lógica do pensamento. Sim, organização lógica do pensamento. Então, dá para trabalhar vários conceitos com as crianças, mesmo que sendo pequenininhas, não sabendo ainda escrever. De 4 a 6 anos, elas conhecem os números e estão ainda aprendendo o abecedário, né? Então, aí a gente colocou setinhas no robô, e nessas setinhas é só apertar o botãozinho, o robô, vamos supor, se é uma setinha para a direita, o robozinho vira à direita. Se é uma setinha para a esquerda, então ele sabe que apertando ele está dando aquele comando para o robô ir para a esquerda. Então eles aprendem também conceitos de lateralidade, que é um pouquinho difícil nessa faixa etária. O aprendizado é um pouquinho difícil, né? De saber qual é a direita, qual é a esquerda. Então, dá para trabalhar vários conceitos. E a gente acha que está sendo bem produtivo essa experiência com as crianças menores. Bacana, professora. Então, assim, na verdade, isso é mais uma pesquisa, né, que vocês estão desenvolvendo. Se a gente for pensar assim... a gente sabe que a robótica educacional ela vai acabar mudando a forma, né, de se ensinar em sala de aula. É uma realidade ainda distante, né, já que a gente está falando de pesquisa, ou a gente pode dizer que em breve, né, em muito pouco tempo, os cursos de licenciatura vão ter que preparar os seus alunos para utilizar robôs? Eu acho que vão ter que preparar os professores também, né, para usar os robôs. Inclusive, a gente já tem uma iniciativa, né, que nós começamos esse ano com cursos de preparação para professores. A gente pretende repetir o ano que vem. Foi muito bem recebido por professores da nossa região, de São Carlos. E a gente vê que os professores, eles têm aquela vontade de aprender para poder repassar para os alunos. Então, eu acho que o caminho é esse. À medida que a gente for formando professores capazes, né, capazes de ensinar robótica, eles mesmos vão ver a melhor forma de utilizar a robótica. Porque a gente vê que a robótica, ela fascina muito os alunos, porque você imagina, você planeja, você pensa em como resolver um certo problema e depois você tem condição de checar que o problema foi resolvido. Ali, em tempo real, praticamente. Tempo real, no mundo ao vivo, essa coisa de ver, né? Então, isso eu acho que é o caminho para a gente modernizar as formas de ensino. E eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que a gente tem que preparar mais os professores. Alguns têm ainda um certo, vamos dizer, um preconceito contra tecnologia, né?
Mas é uma coisa inevitável. A tecnologia está muito presente. Hoje ninguém fica sem um celular, né? Então, os próprios professores estão vendo que eles precisam de outros meios de captar a atenção dos alunos, né? E a robótica se apresenta como uma alternativa. E a senhora falou a respeito dos kits robóticos, né? Quando a gente fala desses kits, a gente já automaticamente remete à Olimpíada Brasileira de Robótica. Sim, sim. E você é coordenadora, né? Coordenadora local da regional, né? Da Olimpíada Brasileira de Robótica lá em São Carlos. Qual que é a diferença, né? O que você vê de diferença entre a interação dos estudantes com o kit e da interação com o Now, né, nessas pesquisas que vocês desenvolvem? O que muda na cabecinha deles? Então, o kit, ele é mais popular entre os estudantes porque é mais barato. É fácil adquirir esses kits? É fácil adquirir esses kits. Tem várias empresas no Brasil que comercializam. Inclusive, a gente tem empresas aqui próximas que comercializam. E os alunos adoram, colocam a mão na massa, tem uma facilidade enorme para montar os kits, para programar esses kits. Muitos deles já vêm com certo simulador, então fica fácil de programar. Então os alunos se sentem muito à vontade para enfrentar os desafios da OBR, da Olimpíada Brasileira de Robótica. A gente tem, assim, uma participação muito grande, tem tido, né, uma participação muito grande aqui na nossa regional de São Carlos, praticamente em torno de mil estudantes nos 2 dias que a gente organiza, em 2 dias, normalmente sábado e domingo. Temos feito em junho, sempre em junho, já fizemos 4 edições, e próximo ano, se Deus quiser, vamos estar organizando a 5ª edição da Regional de São Carlos. Muitos alunos já saíram da nossa regional, foram bem classificados, foram para estadual, e a gente tem casos que foram para nacional também, ali saindo da nossa regional. Então é um evento que nos motiva bastante estar organizando. E a sua pergunta, né, a diferença entre o uso dos kits, né? No caso do humanoide, tem até uma competição, uma categoria na competição brasileira de robótica, que é a nacional, só voltada para esse tipo de robôs. O que acontece? Porque eles não são tão populares ainda? Por causa do preço. Ainda é mais difícil adquirir. Eu não tenho dúvida, né, que um aluno do fundamental ou do médio vai ter condições de programá-lo. Eu não tenho dúvida não, porque os alunos são muito capazes. O problema é o custo dele. Ainda é um robô caro, né? Então ele está sendo utilizado mais para pesquisas. Então hoje no mundo a gente tem mais de 550 universidades utilizando esse robô para pesquisas. É claro, à medida que essa tecnologia for barateando, com certeza a gente vai ter até crianças, né, em casa, né, usando esse robô, mas ainda vai levar um certo tempo. Bom, e mudando um pouquinho de crianças, né, lá para a terceira idade, vários países, entre eles o Brasil, enfrentam aí um grande desafio, que é o envelhecimento da população. A gente vê aí no cinema, em animações, né, alguns exemplos de robôs interagindo com idosos. E até no começo da nossa entrevista, a senhora citou a interação, né, o cuidado, né, com pessoas idosas. Uhum. A gente pode considerar que esse é um novo mercado para a robótica social? Sem dúvida, é um mercado que está chamando muito atenção. Muitas empresas estão pensando em desenvolver robôs para atuar como assistivos, né, de idosos, e é um mercado que tende a crescer. E como que é a interação dos robôs? Como que eles podem auxiliar pessoas idosas, por exemplo? Então, a gente tem o robô Paro, que é um robô japonês. Os pesquisadores que trabalharam com ele fizeram experimentos com idosos com um pouco de demência, um certo grau de demência. E eles observaram
sorrisos na face desses idosos, um maior ânimo para continuar o seu dia a dia. Então, eles podem tocar nesse robô, é um robozinho que imita uma foca, como eu falei. É uma forma de animais. É uma forma de animais. Ele é um robozinho que imita uma foca e conforme você toca nele, ele faz o barulhinho de uma foca, ele arregala os olhinhos. E então ele tem vários sensores, né, que permite que ao ser tocado alguma coisa acontece ali, né, e isso cativa muito o idoso com um certo grau de demência, tem cativado. Então esse robô está sendo muito utilizado em terapias, né, com idosos com demência. A gente tem outros robôs que avisam os idosos que ficam sozinhos em casa, porque alguns preferem ficar nas suas próprias casas do que irem para casas de repouso, né? Eles querem continuar ativos e trabalhando nas suas casas. Então, mas pode acontecer de repente dispersar, esquecer de tomar um remédio. Então, se ele tiver um robô amigo, olha, está na hora do seu remédio tal, vamos tomar o remédio, né? Está na hora da sua refeição. Então, é nesse sentido que a pesquisa está sendo desenvolvida, para auxiliar o idoso e não para tomar o lugar de um cuidador, né? Ou, se for necessário, ou mesmo dos familiares que devem estar presentes, né? E você citou esse exemplo de um robô que é japonês. Aqui no Brasil, a gente tem robôs sendo desenvolvidos com essa finalidade de auxiliar idosos, né? Ou esse tema ainda está mais restrito à pesquisa aqui no Brasil? Então, ainda está mais restrito à pesquisa. A gente está usando robôs mesmo já existentes, né? Eu não tenho conhecimento de empresas que estão desenvolvendo, mas agora mesmo no curso que eu estava lá ministrando de robótica social e de serviço, tinha um aluno lá presente dizendo que ele pretende montar uma startup para desenvolver robôs desse tipo. Já é um mercado aí que está se abrindo aqui no Brasil. Está se abrindo também no Brasil. Bacana, professora. Bom, a gente citou a educação e o envelhecimento, né? Aqui no Brasil, em que outros campos a robótica social está atuando? Então, é um campo ainda relativamente novo. A maioria dos pesquisadores está tentando desenvolver ambientes inteligentes. O que seriam esses ambientes inteligentes? Então, seriam ambientes que você teria vários tipos de sensores, o robô estaria inserido naquele ambiente, analisando tudo o que está acontecendo e tentando auxiliar algum usuário que está inserido ali naquele ambiente. Sim. Então, a gente tem também robôs recepcionistas sendo desenvolvidos no Brasil, exatamente para atuar como recepcionista em hotéis ou mesmo em centros de pesquisa, pode atuar em ambientes bancários. Então, é um mercado bastante amplo, né, bastante professora? amplo, que está em pleno desenvolvimento. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença da docente do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP de São Carlos, Roseli Romero. Professora, muito obrigada pela entrevista e fica aberto o espaço, sempre que tiver alguma novidade em pesquisas, fica aberto o espaço para a senhora vir conversar com a gente novamente. Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer participar aqui do programa da Rádio USP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.